poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre eles as relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em Labirinto Mínimo, a poeta nos oferece poesias curtas e cheias de sensibilidade. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. Se você já acompanha o nosso programa, vai perceber que o nosso espaço está com algumas adaptações. Se você ainda não conhece, seja muito bem-vindo. Eu aproveito para dar as boas-vindas também para a nossa entrevistada de hoje, que é a escritora Fernanda Tatagiba. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Obrigada, muito obrigada. Fernanda, a gente está com o seu livro aqui, se chama Labirinto Mínimo, uma das suas obras, porque você tem outras, a gente vai conversar um pouquinho sobre, na verdade, sobre a sua caminhada na literatura. É um livro de poemas que, de fato, é a sua praia. Então, conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto, que inclusive ficou lindo, né? A capa dele tá linda. Conta um pouquinho pra gente, assim, esses poemas são de que época? Esse livro ele foi lançado em 2019. Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto, sobre esse percurso até chegar nesse livro. Lu, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente no meu segundo livro. O Labirinto Mínimo, ele tem tempo já, é um livro que nasceu depois de uns 4, 5 anos do primeiro livro, que foi em 2011, né, A Sombra das Coisas Turvas. E aí ele nasceu, eu acho que talvez para mim, pelo menos até esse momento, o livro ele nasce um pouco quando surge o título. Acho que parece que tem uma carinha, assim, quando surge o título. Então eu sinto que ele nasceu quando surgiu o título, Labirinto Mínimo. E aí tem alguns anos já que ele existe como ideia. Eu depois do primeiro livro eu continuei escrevendo e aí eu percebi que aconteceu algumas mudanças na forma de escrever, na temática. A gente vai percebendo que alguma coisa está acontecendo. Fui reunindo os poemas depois de um tempo, surgiu o título, né, Labirinto Mínimo. E eu comecei a pensar na possibilidade de um livro, no segundo livro, de poemas. Só que demorou com esse processo assim uns 4 anos. Porque assim, o seu primeiro livro, ele foi lançado em 2011, não é isso? Isso. A Sombra das Coisas Turvas, que nós já fizemos um programa sobre ele, a gente já conversou. Inclusive, a gente tem muito papo aí atrasado, acumulado, porque já tem um bom tempinho que você veio aqui no programa. Muita fofoca para colocar em dia. Muita fofoca para colocar em dia. Você percebe, Fernanda, um processo talvez de amadurecimento, assim, desse primeiro livro, que foi lá em 2011, foi publicado, para o Labirinto Mínimo, que foi publicado em 2019? Porque, assim, a gente tem um tempo, né, um bom período de tempo aí entre uma coisa e outra, e eu tenho a impressão, óbvio que você que é a escritora, a poeta aí que vai me dizer isso com muito mais propriedade, né? Eu tô aqui só dando pitaco, mas a gente tem a impressão que a poesia ela vem muito desse processo, né, de amadurecimento. Como é que você vê isso como escritora? Por um lado, é difícil a gente ter esse tipo de análise da própria obra. Não é uma coisa tão fácil, mas ao mesmo tempo, talvez seja quem melhor que a gente possa também olhar e ver alguma coisa, alguma mudança. Eu acho que é amadurecimento exatamente, né? É uma coisa complexa, exatamente o que significa amadurecimento. Mas eu acho que, de certa forma, nesse sentido, eu acho que o que eu poderia chamar de amadurecimento é um olhar um pouco mais distanciado. Eu acho que o meu primeiro livro, ele tinha uma relação mais afetiva com o livro. Eu pensava nele quase como um diário. Tanto é que tem poemas ali que eles estão ali porque fizeram parte de algum momento significativo para mim. Então, assim, eu não tinha tanto um olhar como o que pensar tanto como um leitor. Talvez esse seja um amadurecimento desse livro. Eu, quando finalizei esse livro, que levou alguns anos assim para finalizar, eu consegui esse momento assim que assim é olhar para o livro não mais somente eu como escritora, mas pensar a recepção, o que o leitor estaria lendo, o projeto em si, muito mais do meu gosto pessoal, não ficar só restrito a eu gosto desse poema ou não gosto, esse poema foi importante. Um pouco mais além, né? É um olhar
dele em si, né? Então, acho que nesse sentido há um amadurecimento em relação à questão da linguagem dos poemas. Eu acho que há também um amadurecimento no sentido de que eu acho que meus poemas, até o primeiro livro, tinham uma pegada muito mais afetiva, emocional. E uma coisa que me incomoda um pouco, inclusive, eu acho que é normal, né? Eu acho que os escritores, quando a gente olha para o nosso livro passado, assim, a gente olha e fica com aquela pontinha assim, não, mas por causa disso, assim, ó, esse livro, ele tem menos uma pegada emocional. Não é menos afetiva, não é menos... mas ele tem um certo distanciamento, assim, que para a arte também é importante. É importante sentir, mas é importante também ter esse olhar mais distante e reflexivo na própria obra também. Quais são os principais temas, assim, que passam pelas poesias desse livro? Esse livro tem um pouco uma caminhada, assim. O livro de poesia, normalmente, quando você abre ele, você pode abrir em qualquer lugar, normalmente. E esse livro também, mas assim, há uma caminhada, até sugerido talvez pelo próprio título, né, Labirinto. Tem uma caminhada que eu sugiro, que é uma caminhada que tem uma aspereza do mundo da cidade, das ruas, das pessoas, das relações, o encontro e toda a gama de aspereza, né, dificuldades que tem o mundo, a cidade, a buzina, e as próprias relações, né? Barulho, relações humanas, todos os barulhos, tanto interno quanto externo. E há uma caminhada rumo à natureza. Ele vai chegando em algum momento, a chave ali acontece com um poema que eu faço em homenagem ao Manuel de Barros. E ele, através desse poema, abre uma certa chave ali para poemas conectados com o mundo dos elementos naturais. Então, poemas sobre a pedra, sobre pássaro, poemas, assim, de coisas absolutamente singelas, que é uma chave, assim, para talvez um caminho, uma sugestão para a gente respirar em meio ao barulho e ao caos. Talvez um prenúncio do que aconteceria também, de repente, com a pandemia, né? Dizem que os poetas são profetas, né? Muitos livros sagrados, inclusive, foram feitos por poetas, né? Tem uma coisa de você prever, de alguma forma, o que vai acontecer. Então, assim, eu praticamente evoquei o silêncio e ele, de alguma forma, veio, né? Pouco tempo depois, aconteceu, né, a pandemia e então, assim, esse silêncio evocando, assim, ficou bem nessa atmosfera mesmo. Já que você tocou nesse assunto, o livro foi lançado em 2019, né, em 2020 tivemos a pandemia, ainda estamos vivendo, né, ela e, enfim, todas as inúmeras dificuldades que essa situação trouxe pra gente. No seu caso, impactou o seu trabalho junto com o livro, o seu trabalho de divulgação, né, a sua mobilização, talvez alguma atividade de lançamento, eventos, né, nós tivemos inúmeros eventos culturais suspensos, lançamentos de livro, feiras de livros que são super, né, que são importantes para quem atua na área. Como é que você trabalhou essa questão? Em relação ao Labirinto Mínimo, ele estava em processo de divulgação, então ele teve que ser interrompido. Em relação ao meu trabalho como poeta, ele, curiosamente, despertou muito a minha escrita, assim. Não foi a pandemia em si, eu já vinha num processo de escrever muito, um pouco antes da pandemia, só que, assim, infelizmente, no Brasil, a gente não consegue, a maioria dos artistas, especialmente os escritores, a gente não consegue viver da nossa arte. Eu sou professora, então, assim, muitas das vezes eu não tenho tempo, não tenho cabeça para escrever. Então, há a oportunidade de ficar em casa. Durante os primeiros meses ali, principalmente, que ainda estava na transição da aula remota, eu escrevi muito, como há muito tempo eu não escrevia. Foi um dos momentos mais produtivos como escritora. Então, assim, escrevi muito. Então, tem esses dois lados. De um lado, tem o Labirinto Mínimo, que ficou estacionado, a divulgação deles, os eventos estavam programados. E, por outro, eu, como escritora, estava escrevendo muito, o que me salvou, né, bastante também, porque é realmente um momento para todos nós extremamente tenso. Mas ali escrever me ajudou certamente a
transmutar, né, aquele sentimento, principalmente do primeiro momento que a gente ficou completamente assustado. Né, sem saber direito o que era, como era, né? Isso que você está me falando é uma coisa muito difícil da gente ver, porque cada pessoa sentiu de uma certa forma, né? Tem escritores que não conseguiram produzir, né? Que ficaram completamente paralisados, não conseguiu dar conta de dar continuidade aos seus projetos que já tinham começado. E você, é o que você está falando, por um lado, você teve que interromper um trabalho de divulgação e tudo, mas você também conseguiu usar esse momento para produzir e também para digerir tudo o que está acontecendo, né? É por aí mesmo? Foi exatamente isso, assim, me salvou, assim, mais uma vez, né? Alguns críticos dizem, assim, essa parte terapêutica, assim, da arte parece uma coisa até meio criança, assim, meio amadora, assim, mas ela existe, né? Não é só, a arte não é só isso, a produção não é só isso, mas é uma forma, assim, de não enlouquecer completamente, ou de enlouquecer de uma maneira, assim, que tenha sentido, pelo menos. E, assim, a arte escrever foi isso para mim. Não necessariamente eu escrevi sobre a pandemia, mas estava ali, em alguma forma, atravessando. E é isso, me deu escrever me conectou ao que estava acontecendo, ao mesmo tempo, assim, não me deixou completamente aterrorizada, que foi um negócio para todos nós, né, inédito, né, algo que a gente nunca viveu, que de repente... Então, tem poema meu que fala sobre a rua, que não tinha ninguém, que o barulho uma amiga minha falou que no centro de Vitória conseguiu ouvir o barulho dos pássaros, que nunca ouvia na rua dela, que tem muito carro passando. Aí eu escrevi sobre a rua dela, que tem do barulho dos pássaros da rua dela. Então, assim, foi aparecendo de alguma forma sutil, mas foi aparecendo e eu fui transformando aquilo. Eu acho que a situação ela vai mobilizando vários sentimentos na gente, né? Vários sentimentos e deixando a gente talvez um pouco mais sensível para perceber determinadas coisas. E aí, no seu caso, flui no papel e na caneta. Ou no computador, talvez, né? Sim, eu escrevo nos últimos anos mais no computador. Eu gosto de pensar assim, eu não me sinto assim, a identidade de poeta, eu não sei até quando que eu vou escrever, se isso é uma coisa assim que amanhã de repente pare e tudo bem, mas até hoje, assim, do momento que eu comecei a escrever com mais continuidade, né, que foi 2005 para cá, muitas vezes me salvo, assim, mas tem períodos bem grandes também que eu não escrevo nada, assim, e tudo bem. Então, assim, eu acho que eu assim, penso que o poema, a poesia e a arte, de forma geral, é o olhar da gente. Você não precisa colocar no papel, mas às vezes você perceber uma cena, olhar de uma maneira diferente, olhar para o céu e ver de uma maneira diferente, como se você não viu antes, você está criando, aquilo está acontecendo. Às vezes vai para o papel, às vezes não vai. Às vezes vai para o papel, mas não vai para o livro, às vezes ninguém lê. Então é isso, a arte é muito mais amplo, né? E às vezes acontece de estar ali no papel, e é muito massa quando acontece, né? Tá no papel, você consegue fazer outra pessoa ler e ainda se emocionar e falar que aquilo mexeu com ela. Sempre assim, me assusta. Às vezes eu recebo uma mensagem, ontem eu estava lendo seu livro, eu fico pensando, né? Você escreve, anos depois alguém está ali, você está dormindo e alguém está com o livro aberto e aquilo está causando alguma coisa na pessoa. É uma coisa muito mágica, assim, é até difícil até de pensar, assim, porque dá um nó um pouco na cabeça da gente. Fernanda, a gente tem mais assunto pela frente, também quero pedir para você ler uma poesia, mas vamos deixar para o nosso segundo bloco, pode ser? O Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas é rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do Dedo de Prosa. Hoje eu converso com a escritora Fernanda Tatagiba. Fernanda, vamos começar esse segundo bloco já com poesia? Vamos. Que a gente conversou muito no primeiro bloco, não deu tempo. Então, esse poema que eu vou ler, alguns amigos meus vieram me falar assim, nossa, eu li esse poema e assim, tem tudo a ver com o que a gente está passando, com o que eu estou passando, com o que a gente está passando em relação à pandemia. E realmente, assim... É impressionante, eu não fiz, né? Fiz bem antes, anos antes da pandemia, mas se conecta muito com esse momento.
Dias infartados, fartos de fatos, com mais fome que ontem. Listas de extermínio misturadas com as do supermercado. Ninguém nota. Sumiram antes de serem mortos, por todos ao mesmo tempo. Mas acordaram no outro dia como se nem isso mais importasse. É um pouco do que você falou, né? Que apesar de não ter sido feito no momento da pandemia, tem tudo a ver, quase como se tivesse sentindo, né? Que vem alguma coisa. Talvez. Agora, a poesia também tem muito disso, né? Porque eu imagino assim, o poeta escreve uma coisa, mas o leitor ele pode transformar aquilo em outra coisa completamente diferente em termos de sentido, a partir daquilo que o leitor está vivendo também, né? Ah, sim. É uma coisa inesperada, né? Você faz, mas a cabeça da pessoa vai longe. E eu vi isso muito agora recentemente, né? Que eu fiz um projeto que artistas já participaram, né? Ilustrando meus poemas. E aí cada uma via de uma forma, a gente conversava e foi muito interessante, porque é isso, né? É uma coisa bem livre, assim. E parte da magia está nisso, né? Nessa liberdade. A gente que escreve, às vezes, fica meio enciumado, assim, porque a gente fica com a tendência a querer que as pessoas entendam do que a gente, às vezes, quis entender, né? Mas esse incômodo faz parte. É uma coisa livre mesmo, que a pessoa lê e se conecta a partir dos elementos que ela tem, na vivência dela, do que ela viu ali naquele momento. Você citou já esse último projeto seu, que é o Pequena Multidão. Eu queria aproveitar então esse gancho para falar um pouquinho sobre ele. É um livro publicado em 2021, mas ele está em formato de e-book, não é isso? Conta pra gente um pouco. É um livro, assim, que foi feito durante a pandemia. Realmente chegou o momento que a gente criando, né? Eu estou muito conectada ao universo das artes visuais. Eu estou criando muito em cima de fotografia, de arte, de ilustração. E já vinha me conectando com isso, já tinha algum tempo. E já tinha uma vontade imensa de pegar meus poemas. Eu tenho uma tendência a escrever poemas curtos, né? Estilo haikai, são esses poemas curtinhos. E já tinha uma vontade de fazer uma publicação própria para eles. E aí eu tive a ideia de juntar 12 ilustradoras, 12 mulheres aqui do Espírito Santo que fazem ilustração. Todas mulheres? Todas mulheres. Ai, legal. Um projeto bem uma pegada feminina também, sim, né? Totalmente feminista. Adoro. Então, assim, a gente pegou essas 12 mulheres, cada uma ilustrou 2 poemas. E aí foi assim. E a divulgação foi uma coisa inovadora também, porque em vez da gente pegar e lançar o e-book, fazer um evento de lançamento para o e-book, a gente escolheu lançar uma página por dia, durante 24 dias. Então, tentando conectar com esse universo da internet, porque às vezes a gente fica um pouco descolado, né? Fica aqui o mundo tradicional da literatura e a internet ali, milhões de posts, muito deles sobre arte, muito poema rolando na internet. Então, às vezes a gente que está aqui nessa transição, que não veio exatamente da internet, que está se conectando com esse universo, eu senti vontade de me conectar mais com que o poema seja mais lido. Eu tenho essa intenção, eu tenho essa vontade de ampliar mesmo o público. Então, a estratégia foi divulgar um poema por dia para se conectar com essa fluidez da internet. Porque simplesmente lançar o e-book é bacana, mas é uma forma mais ligada à maneira tradicional da gente divulgar, né? Que é de uma vez só, fazer um evento só. Ali não, todos os dias, durante 24 dias, aquilo pôde ser ampliado de uma forma muito maior, né, do que seria de uma vez só. E tentar perceber essa forma de divulgar arte na internet, de uma maneira assim, mais fluida, né, mais conectado com a linguagem própria da internet. Você tem um projeto de fazer essa publicação do livro físico? Temos, a gente vai fazer o livro físico, o e-book já está no site da editora Pedregulho, está também na minha página no Instagram, Fernanda Tatagiba, para quem quiser baixar gratuitamente, e a gente vai fazer o e-book, o livro físico. E em relação ao lançamento, a gente gostaria muito, mas a gente ainda está vendo sobre a possibilidade de fazer esse lançamento físico, se vai ter ou não vai ter, mas o livro físico vai ter sim.
Fernanda, e quais são as suas referências na literatura? Se você quiser, pode se restringir à questão de poetas, mas também outros gêneros, né, que te influenciaram aí ao longo do processo. Quem tem me influenciado muito são fotógrafos e artistas visuais. Tenho escrito realmente muito a partir dessa conexão. Tem uns poetas assim que eu tenho lido recentemente, a Mar Berker, a Bruna Metrano, a Lívia Corbellani, aqui do estado. E é isso, assim, tenho me conectado com muitas artes também, assim, eu me conecto e me inspiro também no cinema, na música. E o que dessa sua veia poeta veio de família, né? Porque os seus pais têm uma relação com a literatura. Como que foi isso, assim, dentro da família e no seu crescimento? É difícil saber exatamente, né, aonde a gente é influenciada e de que forma. Mas certamente eu fui, desde pequena, via os livros dos meus pais, fui no lançamento dos livros dos meus pais. Os dois, seu pai e sua mãe são escritores. E a Dalva Broedel. Os dois são poetas, meu pai também cronista, pesquisador, falecido. Minha mãe é também artista plástica, né? E os dois se conheceram no lançamento de livro deles, né? Eles estavam lançando o livro, eles se conheceram, então assim, é bem bacana. E aí eu acho que isso esteve próximo de mim desde pequena. Eu lembro de muito pequena, assim, adolescente, bem com 12, 13 anos, tentando escrever poema, assim. E eu acho que talvez a boa parte dos adolescentes não ficam tentando escrever poema, talvez, porque não tem essa influência perto, né? E eu acho que há algo, assim, da ancestralidade mesmo, sabe? Na linguagem, assim, existe alguma coisa dentro de mim ali que parece que tem uma conexão com isso, com esse universo mesmo da literatura. Eu me sinto realmente muito conectada e eu, durante a minha vida escolar, não fui uma pessoa... eu tive dificuldade com ler e escrever, então, assim, não era uma pessoa... Não é exatamente uma facilidade, mas é uma conexão em algum nível, assim mesmo, da criatividade. É como se eu percebesse, eu entendesse as palavras, tem uma conexão própria ali com elas, única mesmo, entre eu e elas ali. Então acontece algo que ali pulsa de uma ancestralidade. Eu sinto isso, não sei explicar exatamente o que e nem como, mas sinto que existe, está ali, sim. Mas é uma conexão sem uma obrigação ou em algum momento você se sentiu um pouco pressionada, já que seu pai e sua mãe eram da área, tinham livros publicados, ou foi uma coisa natural que aconteceu? Foi bem natural. Lá em casa, assim, eu acho isso bem legal. Tava ali os livros, eu ouvia falar, mas nunca ninguém, tem que ler, tem que escrever, nada disso. Aconteceu realmente completamente naturalmente. Quando eu era adolescente, eu até comentei isso no primeiro programa que eu vim aqui, eu ficava tentando escrever letras de música, né? Eu gostava muito do Caetano, ainda gosto, né, do Cazuza. E aí ficava ali escrevendo letras de música, mas eu não tenho muito dom musical. Aquilo não foi muito para frente. E aí, em 2005, quando eu entrei na faculdade, realmente comecei a escrever. Aparentemente era uma coisa muito ali, né? Que ia ficar ali. A gente fez um blog, eu e meus amigos. Não pensava em publicar. Mas quando, depois de um tempo, teve uma quantidade de poemas, eu vi que as pessoas gostavam. E aí talvez aí entre realmente a proximidade de ter pais escritores. Eu não via como uma coisa tão distante assim publicar. Nunca imaginei, nunca nutri essa vontade, mas no momento que eu tinha poemas ali, para mim era uma coisa meio que natural, pegar e publicar. Eu acho que isso que você está falando é uma coisa que faz muita diferença, porque quando você não tem isso dentro da sua família, a figura do escritor, ela é uma figura que nos parece muito distante, assim, né? Eu falo por mim, nos parece uma coisa muito distante você publicar um livro, né? Você conhecer um escritor. No seu caso, não, né? Pelo que você está falando, você já via que era uma possibilidade, né? Não é uma coisa impossível, não é uma coisa distante. Eu percebo como professora, né? Em contato com meus alunos, assim, e... Que muitas das vezes realmente estão muito mais até distante do que meus amigos em relação ao produtos culturais, assim. E eles realmente, nossa, quando eu mostrei meu livro para eles,
parecia muito distante mesmo. Nossa, você escreveu um livro. E eu vejo, né, quando eu falo, às vezes, eventualmente, que eu escrevo, que eu tenho um livro publicado, que eu sou escritora, que eu escrevo poemas, é um espanto muito grande, assim. Eu sinceramente, me entristece, assim, porque eu acho que, para mim, eu acho que, não que todos deveriam escrever livros, mas eu acho que todos deveriam se conectar mais com as artes. Porque isso é natural da gente. Quando a gente é criança, a gente está desenhando, está pintando, está dançando. Não tem uma criança que ela não faz isso. Então, a gente vai perdendo isso. E a arte ajuda muito. Uma pessoa que está até em tratamento psicológico, ela faz arte-terapia porque a arte ela é uma coisa assim fundamental, é uma cura mesmo. E a gente ganharia muito se a gente se aproximasse mais da ideia de escrever um poema. Não precisa ser um escritor e lançar livro, mas por que não escrever um poema, fazer uma pintura? Não é uma questão de você fazer uma boa pintura, bonita e se expor, mas é você expressar. A arte é uma expressão, a gente devia exercitar mais. Inclusive eu quero exercitar mais isso também. Eu acho que o que você está falando é para a gente buscar uma maior conexão mesmo com a arte, né? Até para enfrentar tudo que a gente está passando e o que vem pela frente. Sim. Fernanda, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa mais uma vez. Que a próxima não demore tanto e muito sucesso na sua caminhada literária. Obrigada, agradeço muito também a oportunidade de estar aqui. Quando eu lancei aqui esse segundo livro, eu lembrei do programa, assim, será que eles vão me chamar? E aí eu fiquei muito feliz quando vocês me chamaram. É um programa assim, importantíssimo, né, para a cena cultural capixaba. Vida longa ao programa. Volte sempre, que as nossas portas estão sempre abertas. Obrigada. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação. TV Assembleia, mais perto de você.